Meus amados irmãos, eu saúdo para o Pai do Senhor Jesus. Damos graças a Deus por essa oportunidade que nos faculta de trazer este estudo nesta noite. Agradeço também ao pastor pela confiança que nos depositaram para a finalidade e rogo aos irmãos as orações em meu favor, para que Deus me ajude. Eu costumo sempre repetir o que disse João Batista no Evangelho de Jesus Cristo, João capítulo 3, versículo 27. Se logo não lhe for dado, nada o homem pode fazer. Podemos estudar, irmãos, esta lição, uma lição que tem por título Otoniel, coragem com propósito definido. É uma lição que foi escrita em Juízes, capítulo 1, versículo 12 ao 15 do lei. Tem três tópicos. Otoniel, vai falar sobre a genealogia de Otoniel, que foi Otoniel. Tópico 2, a coragem de Otoniel. E tópico 3, coragem com propósito. Vamos ler aqui em Juízes, capítulo 1, capítulo número 1, versículos do número 12 ao versículo número 15. Juízes, capítulo 1, versículo número 12 ao versículo número 15. Dali partiu contra os moradores de Berim, e era grande o nome de Berim, Kiriat-Sefé. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat-Sefé e a tomar, darei a minha filha Asa por mulher. E tomou Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Asa por mulher. E sucedeu que, vindo ele a ela, o persuadiu e pedisse um campo a seu pai. E ela pegou no jumento saltando. E Caleb lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois vejo a terra seca. Dá-lhe também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quantos dizem amém? Amém. Mas, irmãos, Otoniel foi um homem que viveu no período dos juízes de Israel, será a solução. Um homem que viveu no tempo dos juízes de Israel. O período dos juízes de Israel é hebraico, Shofatim ou Shoftim, também chamado de período dos regentes. É um período histórico do povo hebreu que se estendeu entre 1390 a.C. a 1030 a.C., ou seja, foi um período que ocorreu após a morte de Josué e anteriormente a monarquia. O período dos juízes foi um período de governo teocrático, um governo que era comandado diretamente por Deus. Deus dava a orientação ao juiz, que ele determinava, e o povo ia e consultava ao juiz. E o juiz dava aquela orientação que era mudada por Deus. E seguindo a lição, nunca é demais lembrar que esse período foi caracterizado por uma profunda apostasia e anarquia. A palavra apostasia, a Bíblia Sagrada vai dizer que é negação e abandono da fé. Você pode conferir isso aí em 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ou seja, foi um período em que Israel estava negando e abandonando a sua fé. E periodicamente o Senhor levantava homens corajosos com a finalidade de livrar Israel das mãos de seus opressores. E Otoniel foi o primeiro desses homens. Partindo aqui para o primeiro ponto, o nome Otoniel significa leão de Deus, ou no hebraico significa Deus poderoso. Otoniel era um israelita fiel, qual seria o exemplo de Josué. Otoniel foi um homem que sobreviveu à geração que liderou os israelitas na conquista da terra de Canaã e viu a quebra da aliança por causa da desunião das tribos, do sincretismo religioso e da falha da execução da erradicação completa dos povos cananeus que estavam sob o juízo de Deus. Ou seja, este nome, esse Otoniel, foi um homem de muito peso no livro de Juízes. E o significado do seu nome, leão de Deus, não há nada mais sugestivo para um homem tão corajoso. O texto bíblico vai identificar Otoniel como um sobrinho mais novo de Caleb. Otoniel é um sobrinho mais novo de Caleb, você vai poder acompanhar em Juízes, capítulo 1, versículo 13.
Mas algumas traduções bíblicas, eu creio que a sua Bíblia vai estar referindo a Otoniel como o irmão mais novo de Caleb. Já outras traduções vão dizer que ele é um sobrinho, na realidade, realmente ele é um sobrinho de Caleb. Se você for olhar no texto tanto de Josué capítulo 15 e 17, tanto no texto de Juízes, vai relatar isso. Mas alguns estudiosos vão usar e vão compreender o vocábulo irmão no sentido geral, ou seja, no sentido que eles fossem da mesma tribo. Vou usar isso como se ele fosse da mesma tribo, ou seja, Otoniel era da mesma tribo que Caleb fazia parte da tribo de Judá. Por isso, alguns estudiosos vão dizer que ele era um irmão mais novo, mas na realidade ele era um sobrinho. Ele era filho de um homem com o nome de Kenaz. Kenaz era um homem que era neto de Esaú, quando é por nome de Ada. Era filho dele, faz líder entre os povos edomitas. Você vai olhar isso aí em Gênesis, capítulo 36, versículo 15, versículo 11, 15 e 42. Também em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 33 e 53. Já Caleb, por sua vez, era um quenezeu. Números, capítulo 32, versículo 12, vai deixar isso muito claro. E Caleb era um homem que fazia parte da tribo de Judá. Era filho de um homem por nome de Jefodé, mencionado pela primeira vez no livro de Números como pai de Caleb. Números, capítulo 13, versículo de número 6. Mas seguindo aqui, meus irmãos, a lição vai dizer que depois de pelejar contra Kiriat-Sefer, Otoniel ele viu o início da apostasia de Israel, ele viu a servidão sobre Cusã e Zataim. Sobre Cusã e Zataim, isso está bem claro no livro dos Juízes, capítulo número 3. Capítulo número 3, versículo 8, vai relatar esse episódio de Otoniel, quando invadiu e tomou essa cidade por nome de Kiriat-Sefer. Aliás, perdão, que ele livrou Israel das mãos da servidão do rei Sírio. E podemos afirmar que Otoniel foi o primeiro juiz do período dos juízes de Israel. Ele derrotou o rei Sírio e estabeleceu a ordem da nação. Juízes, capítulo 3, versículo 9 ao 11. Kiriat-Sefer era uma cidade que posteriormente recebeu o nome de Levi. Era uma cidade localizada no sul de Judá, na extremidade de Nobel. Se você vai olhar em Josué capítulo 15, versículo 15 e 17. Significa a cidade dos livros. Possivelmente, esta cidade, por nome de Kiriat-Sefer, era um centro estival, também conhecida como cidade arquivo, e tem assim uma pequena cidade-estado. Ela recebe este nome porque talvez signifique que os povos cananeus tinham um oráculo público, mas os Targums, que são uma versão da Bíblia do hebraico, do Antigo Testamento, vai dizer que Kiriat-Sefer era onde estavam os registros públicos, ou seja, era como se fosse uma cidade de cartório, onde era guardado todos os registros públicos da cidade. Já alguns eruditos sugerem a hipótese da cidade de dispor de uma grande biblioteca, sendo assim uma espécie de centro acadêmico, localizada no território tribal de Judá, tornou-se uma cidade levítica dos Coatitas. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 54, versículo 58. E Otoniel, por ter lutado e ter conquistado essa cidade, como recompensa, ele recebe a filha de Caleb como sua esposa, Axa. O nome Axa significa amuleto. E Otoniel recebe Axa como esposa. Você vai olhar isso aí no texto atual que lê em Juízes capítulo 1, versículo 13. Já Cusã e Zataim foi o rei da Mesopotâmia durante o tempo dos juízes. E Deus ele se utiliza desse rei para trazer juízo sobre os israelitas devido à sua idolatria e devido à sua falta de fé. Juízes capítulo 3, versículo 8 ao 10 vai relatar bem detalhadamente esse episódio. E a Bíblia Sagrada nos diz que por 8 anos, o Senhor permitiu que sofresse a servidão e a opressão do rei Sírio. O nome dos anos Zataim significa dupla iniquidade. Isso parece indicar que uma grande iniquidade castigou Israel devido à sua idolatria, devido às suas iniquidades.
E Otoniel foi o primeiro juiz de Israel. Quando clamaram por ajuda, Deus levanta este homem para livrá-los. E ele derrota o rei e estabelece a ordem por 40 anos. Juízes capítulo 3, versículo 9 vai deixar isso bem claro. E é curioso observar é curioso observar que os descendentes de Otoniel foi constituído nos tempos de Davi, oficial do exército. Está aí em 1 Crônicas 27, 15. Ou seja, parece que a valentia e a coragem corria no seio da família. Era uma coisa que estava no DNA da família. Ou seja, Otoniel era um homem muito valente, um homem corajoso. Louvado seja o nome de Jesus. Partindo aqui para o segundo ponto, vamos falar sobre a coragem de Otoniel. A coragem de Otoniel. O termo coragem. A palavra coragem, ela vem do latim, corate, que significa bravura e vem do coração forte. Em latim, coragem tinha o mesmo significado que coragem. A pessoa com coragem é uma pessoa que não se esconde, é uma pessoa que não se esconde de jeito nenhum, mas ela enfrenta o desafio e enfrenta os seus medos. Existe um pensamento romano que diz que a coragem estava relacionada com o coração, porque existe um coração forte, existe ânimo, existe força de vontade para superar o medo e enfrentar os problemas. A pessoa com coragem é uma pessoa vivaz, é como se o coração batesse mais forte, tornando a pessoa mentalmente mais forte. Já aqui no Antigo Testamento, a palavra coragem significa força, bravura, resolução, audácia, solidez e dureza. E nós percebemos essa virtude em Otoniel, pois ele não hesitou ante o desafio proposto por Caleb. Infelizmente, nos nossos dias a coragem está cada vez mais escassa. Há muito medo, insegurança e temor. Ou seja, Otoniel foi um homem que tinha coragem, não hesitou durante esse desafio. E nos dias de hoje, a coragem, meus irmãos, está muito mais escassa. O medo é muito visto nos dias de hoje, mas sentir medo é uma coisa normal, porque nós somos seres humanos, nós somos feitos de carne e osso. E sentir medo é normal. A palavra medo significa sentimento de inquietação ante a noção de perigo real, imaginário e ameaça. Ou seja, medo é a mesma coisa que pavor, temor e receio. Vamos citar aqui alguns personagens bíblicos que tiveram medo. Vamos citar aqui os pastores em Belém, em Lucas capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz que o Senhor veio sobre eles e agora o Senhor cercou de resplendor e tiveram grande temor. O salmista, no Salmo 55, versículo 5, ele diz assim: sinto um medo terrível, estou tremendo, o pavor tomou conta de mim. O rei Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, a Bíblia vai dizer que Josafá ficou com medo. Até os discípulos de Jesus tiveram medo. Na versão de TLH, que é a versão da nova tradução de linguagem de hoje, vai dizer em Marcos capítulo 6, versículo 49 e 50. Quando viram Jesus andando em cima das águas, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram com medo, apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Não tenham medo. Foi o que Jesus disse. Eu quero dizer a vocês nesta noite: não tenham medo. Eu sei que às vezes dá vontade da gente parar, dá aquela insegurança, aquele temor, mas eu quero lhe dizer: não tenha medo. Quando você tiver medo, se lembre do que foi dito no Salmo 56, versículo 3. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Aleluia. Salmo 118, verso 6 vai dizer assim: o Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. Salmos 27, verso 1 vai dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é a tua força. O Senhor é a força da tua vida. O próprio Deus nos disse: não tenha medo. Isaías capítulo 41, versículo 10 vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te sustento com a deixa da minha justiça. Aleluia. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 vai dizer assim: o Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você. Não deixará e nem abandonará. Não se assuste, nem tenha medo.
Eu quero te dizer nesta noite, Deus está te dizendo, não tenha medo. Eu sei que está difícil, a vontade de parar é grande, a luta está travada, às vezes bate aquele desânimo, aquela vontade de parar, mas nesta noite Deus está dizendo para alguém aqui, não tenha medo, eu estou com você. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Temos aqui também hoje a lição, diversos outros exemplos inspiradores de coragem nas Escrituras. Vamos citar aqui alguns. Josué e Caleb. Quando todos estremeceram por causa dos gigantes, os filhos de Anak que estavam nas terras a serem conquistadas pelos israelitas, Josué e Caleb se levantaram corajosamente e se dispuseram para a peleja. Números 14, versículo 6 e 9. Ou seja, se nós vamos olhar aqui, eles se dispuseram à peleja. Ninguém precisou mandar eles mesmos se dispuseram à peleja. E que o Senhor levante jovens dispostos a pelejar, que não tenham gigantes, que Deus levante jovens, conforme diz aqui em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32, que Davi chegou a Saul e disse assim: meu Senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. Então Deus espera que nós jovens se dispomos a lutar para ele, estamos dispostos para lutar. E Deus conta comigo e conta com você. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus conta com jovens que não tenham a peleja. Deus conta com jovens que estejam dispostos a pelejar e que não tenham gigantes. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Outro personagem foi Davi. Davi, quando do desafio de Golias, o então adolescente Davi mostrou seu valor e seu destemor. Aqui na lição está dizendo que, diante do desafio da afronta de Golias, um adolescente, por nome de Davi, mostrou destemor, ou seja, ele não teve medo. Ele fez a vontade de Deus de derrotar o gigante. E Deus, nesta noite, conta com jovens dispostos a fazer a sua vontade. Deus conta comigo e com você. Deus conta com a gente para derrubar gigante. Deus conta com a gente para matar urso, matar leão. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Isaías capítulo 6, versículo 8. Houve uma pergunta. Depois disso, ouvir a voz do Senhor, quem dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nesta noite Deus está perguntando: a quem enviarei? Ele espera que eu e você diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou disposto a lutar, eu estou disposto a guerrear, Senhor. Conte comigo, Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus conta com jovens dispostos para fazer a vontade dele. Aleluia. Glória a Deus. Os próximos personagens são os valentes de Davi. Os tais homens tinham uma espécie de coração de leão. Nada os intimidava ou atemorizava. E que o Senhor, meus irmãos, levante jovens com coração de leão, que nada intimide, que nada nos atemorize, porque Ele precisa de nós, embora Ele não dependa da gente, mas Ele conta conosco. Aleluia. Primeira Epístola a João, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim, a parte B: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceis o maligno. Que Deus levante uma juventude assim nesses dias, que estejam dispostos a lutar, uma juventude que esteja com o coração de leão, que não tema nada, porque Ele escreveu a mim, escreveu a você, porque a gente é forte e a palavra de Deus está em nós. Aleluia. Deus conta comigo e conta com você. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos partir agora para o terceiro tópico. Coragem com propósito. Coragem com propósito. Vemos claramente no texto básico que Otoniel tinha um desejo mais do que saudável e pertinente de se casar. Sua coragem foi decisiva para que esse propósito se cumprisse em sua vida, uma vez que ele teria que guerrear, arriscar sua própria vida. Otoniel, porém, não hesitou, pelejou, venceu e casou-se com Axa. Podemos destacar outros casos em que se demonstrou coragem a fim de alcançar o propósito. Temos aqui, a lição colocou alguns personagens, lembre-se da primeiro,
Jacó. Jacó, ele era um homem que tinha um propósito. A palavra propósito significa aquilo que se busca alcançar, ou seja, um objetivo, uma finalidade, um intuito. E cada personagem que podemos estudar, eles tinham um propósito. Jacó, um homem que era enganador, o oportunista, suplantador, filho de Isaac e de Rebeca, um homem que nasceu como resposta de oração da sua mãe, nas áreas de uma promessa. E Jacó tem um propósito. O propósito de Jacó era casar-se com Raquel. Na lição estava dizendo aqui, Gênesis 23, com o erro de digitação, creio eu, mas na verdade o texto correto está em Gênesis capítulo 29, versículo 18, em que Jacó se dispõe a trabalhar 7 anos para se casar com Raquel. Aleluia, glória seja o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jacó trabalhou 7 anos de graça. Jacó trabalhou 7 anos de graça. E que o Senhor levante jovens corajosos para trabalhar. Que o Senhor levante jovens corajosos dispostos a trabalhar. Porque foi através do trabalho que Jacó conseguiu alcançar o seu propósito. E que a gente também possa trabalhar, possamos trabalhar para Deus com alegria. No Salmo 100, verso número 2, diz assim: servir ao Senhor com alegria, aleluia. E você deve estar se perguntando: como eu devo trabalhar para Deus? Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: e por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, aí já é uma forma da gente trabalhar para Jesus. E a gente vê nesse papel. Pode contar comigo, se é para evangelizar, conte comigo. Se é para lavar a igreja, conte comigo. Se é para carregar uma caixa, conte comigo. Porque, irmãos, a recompensa vem de Deus. A obra não é do pastor, a recompensa vem do diabo, da dirigente de oração. A obra é de Deus, e Deus ele sempre recompensa. João 4, versículo 34, Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para consumar a sua obra. Ou seja, a obra é de Deus, irmãos. E nós possamos trabalhar na obra de Deus. Aleluia. João 4, versículo 28 e 29 diz assim: disseram depois que faremos para executarmos a obra de Deus. Jesus, porém, respondeu e disse: a obra de Deus é esta, criar naquele que enviou. Aleluia. 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, na versão da Bíblia NTLH, vai dizer assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Aleluia. O nosso esforço trabalhando para Jesus não vai ficar, a gente não vai ficar abandonando, não. Jesus sempre vai dar recompensa para a gente. A gente não trabalha não. Jesus ele não dá o ouro da tarde, ele manda. Se a gente precisar de um socorro, Jesus manda. Deus é muito poderoso, Deus ele pode. Aleluia. E trabalho não falta, irmão. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 9, versículo 37: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Aleluia. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, serviu. O galardão que dá é Jesus, o galardão que dá é o Pai do céu. Aleluia, glória a Deus. Continue trabalhando para Jesus, porque Deus sempre ele sempre nos recompensa quando trabalhamos para Ele. E dessa forma, trabalhando para Jesus, Ele vai nos ajudar a alcançar o nosso propósito. Aleluia. O próximo personagem foi Davi. Davi é o nome do maior rei de Israel. Sua história e suas realizações receberam um tratamento ostensivo a partir do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, ao segundo livro dos Reis, capítulo 1, e em 1 Crônicas, capítulo 2 a 29. Davi, irmãos, ele reinou de 1010 a 970 a.C. Tornou Jerusalém a capital religiosa do rei. Levou a arca da aliança para lá, organizou o serviço de adoração, ampliou o reino, ajuntou materiais para a construção do templo, foi governador, guerreiro, músico e poeta. E Davi também tinha um propósito consigo. O propósito de Davi era casar-se com Mical. O propósito de Davi era se casar com a filha de Saul, de Mical. E Davi derrotou Golias e eliminou 200 filisteus. Primeiro livro de Samuel 18, 27 vai relatar isso
detalhadamente. E Davi teve que lutar para alcançar o seu propósito. Davi não alcançou os seus propósitos de braços cruzados, sentado numa cadeira de balanço, não. Davi alcançou os seus propósitos lutando. E bem assim somos nós, muitas vezes, para alcançar nossos propósitos, temos que lutar, temos que sofrer, temos que nos esforçar. Nada vem de graça, tudo tem um preço, mas eu quero dizer, continua lutando para alcançar o teu propósito. Para alcançar o nosso propósito, temos que orar. E muitas vezes chegamos em casa cansados e temos que lutar contra o cansaço para poder orar, para a gente alcançar o nosso propósito. Muitas vezes, para alcançar a vitória, temos que jejuar, e jejuar não é fácil, temos que lutar contra a abstinência de pão e de água. Para alcançar o propósito, temos que estar nos pés de Jesus, e para estar nos pés de Jesus, temos que lutar contra as adversidades, as circunstâncias, as angústias. Mas eu quero te dizer, continua lutando, porque quanto maior é a guerra, maior será a vitória. Aleluia! Continua lutando, que Deus vai garantir a tua vitória, que a gente possa ser feito Davi, com a coragem de lutar para alcançar o nosso propósito, porque Deus, Todo-Poderoso, está conosco. Aleluia! Os próximos personagens são Ananias, Misael e Azarias. Com o propósito de agradar a Deus, os 3 jovens enfrentaram o decreto e blasfemo Nabucodonosor e a fornalha 7 vezes aquecida. Ananias, Misael e Azarias eram jovens hebreus da linhagem real e dos nobres. Os mesmos não apresentavam defeitos, eram formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciências e entendidos no conhecimento. Posteriormente, os mesmos tiveram seus nomes alterados. Ananias passou a ser chamado de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidineiro. Seus nomes são mencionados 14 vezes, do capítulo 1 ao capítulo número 3 do livro do profeta Daniel. E esses jovens, eles tinham um propósito. E qual era o propósito deles, irmão? O propósito deles era agradar a Deus. Eles tinham isso consigo, era querer agradar a Deus. E eles agradaram a Deus, rejeitando se alimentar com manjares impuros do rei, e enfrentam o decreto blasfemo de Nabucodonosor e a fornalha 7 vezes aquecida. Daniel capítulo 1 e 8 e também o capítulo 3, versículo 14 e 21. E a Bíblia vai dizer que Daniel teve 10 dias para comer apenas legumes e água para beber, e não se contaminar com o manjar do rei. E ao chegar ao término dos 10 dias, a Bíblia Sagrada relata que os jovens israelitas, que não se contaminaram com o manjar do rei, estavam mais robustos, com um semblante mais bonito e mais forte. Ou seja, quando nós escolhemos não se contaminar, o nosso semblante é diferente. A gente transmite um brilho a ponto das pessoas olharem para nós e dizer: você é crente, né? Você é crente, dá para ver pelo brilho do seu rosto. Você tem um rosto diferente, um semblante diferente, aleluia. E o crente, irmãos, ele é diferente. O crente, ele transmite o brilho do Espírito Santo e as pessoas conseguem enxergar Deus em nossas vidas. Estes jovens agradaram a Deus, sendo obedientes, corajosos e tendo fé, a ponto de não terem medo da fornalha, do fogo ardente. Eles poderiam bem se curvar, usando aqui uma expressão popular da mão de João sem braço, pois eles estavam longe de casa, longe dos pais, longe dos sacerdotes. Eles poderiam inventar qualquer desculpa e se curvar ao Estado. Eles sabiam que estavam longe de casa, dos pais, dos sacerdotes, da igreja, mas uma coisa eles tinham certeza, era que não estavam longe de Deus. Aleluia! Eles eram tão convictos, tinham tanta certeza que Deus estava com eles. E no capítulo número 3, versículo 17, eles dizem: este o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E eles tiveram fé, irmão, porque para ter essa convicção, a ponto de Nabucodonosor dizer: olha, eu vou dar mais uma chance, você vai adorar a estátua. E eles disseram: o rei Nabucodonosor, você vai adorar a estátua, mas se você não adorar, eu vou mandar você de volta, vou mandar você para a fornalha de fogo ardente. E os jovens disseram: este nosso Deus, a quem serve, pode nos livrar. E a gente não necessita de responder, porque se Deus quiser, Ele nos livra do fogo da tua mão. Aleluia. E com essa fé, eles conseguiram agradar a Deus. Porque o escritor Anônimos aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
que é galardoador do que busca. Ou seja, eles tinham fé, eles criam que Jesus existia, que Deus existia, e eles tinham certeza que Deus poderia livrar eles da mão. Então, se você quer alcançar o seu propósito, tenha coragem, tenha fé, e você não pode dizer, irmão, mas minha fé é pequena. Mas Jesus disse no capítulo 17, versículo 20, por causa da vossa fé pequena, porque em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis que passa daqui para lá e assim fará. Você pode dizer, eu tenho uma fé tão pequena, mas Jesus, o próprio Jesus disse, ainda que sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, um grão de mostarda é o menor grão de lançamento que pode existir. Ele disse, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer que outro passe daqui para cá e lá para cá, e ele vai se fazer. Então tenha fé, tenha coragem que você irá alcançar o seu propósito. Aleluia, com fé e coragem, você irá alcançar a sua vitória, o seu objetivo, o seu propósito. Aleluia. Outro personagem mencionado na lição é Paulo. Paulo, o seu nome romano era Saulo, apóstolo dos gentios, o maior vulto da igreja primitiva, citado pela primeira vez no livro de Atos, capítulo 7, versículo 58, e em Atos, capítulo 3, versículo 9. Ele era israelita, da tribo de Benjamim e fariseu. Era um cidadão romano por ter nascido em Tarso, Cilícia, localizado